Amém. Amém. Irmãos, a gente está chegando aqui, capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, e eu queria te lembrar, quer dizer, primeiro, se você ainda não é habituado com a leitura ou não conhece o livro de Atos, semana passada eu mencionei sobre isso e repito que seria muito bom e é muito bom para mim, para você, para a tua vida e para minha vida também, porque isso tem a ver comigo aqui no dia a dia. Se agarre nesse livro, a gente está aproveitando aqui já uma série de semanas e temos ainda diversas, pelo menos mais umas 20 semanas aí ainda que vamos estar pregando e meditando nesse livro semana após semana. E essa é uma oportunidade da gente se aprofundar nesse texto bíblico, se aprofundar nesse contexto histórico da igreja, se aprofundar de fato naquilo que a gente aprende nessa leitura, nesses textos, e mais do que conhecimento bíblico por conhecimento, é aquilo que de fato Deus vai falando, nos ensinando, e a gente vai aplicando na nossa história, na nossa caminhada. Por que eu estou falando isso? Porque quem está acompanhando essas mensagens desde o início e já leu o livro de Atos dos Apóstolos, ou já leu o Novo Testamento também, que é muito importante, se você é novo na fé, ou se você está conhecendo a fé cristã agora, o cristianismo agora, está atento para isso, é importantíssimo que você, em algum momento, leia e sempre releia, e volte nos evangelhos e na leitura disciplinada da palavra. Entre tudo isso no Novo Testamento. E o livro de Atos é esse livro essencial para a gente entender o contexto onde o Novo Testamento é escrito. E estamos no capítulo 18 de Atos, e o que a gente precisa lembrar nessa introdução, no começo da leitura aqui desse texto, que eu já vou ler os 3 primeiros versículos já, a gente tem que lembrar quem é Paulo e o que Paulo já fez nesse momento. Paulo, aquele que de perseguidor da igreja, o grande perseguidor da igreja, aquele que perseguia e prendia e matava, se fosse possível, cristãos, a igreja do Senhor, agora é literalmente um dos líderes da igreja, uma das pessoas mais vibrantes ali na sua vida, no engajamento com servir a Cristo. Ele está viajando para tudo quanto é lado e falando do Evangelho. É aquele Paulo, o durão. É Paulo, o bruto. Aqui é aquele Paulo agressivo contra o nome do Senhor. Aqui é Paulo, aquele que todo mundo falava, olha, esse daí é impossível servir a Deus. Sim, esse Paulo, que todo mundo achava impossível servir a Deus, se você lembrar de alguém com esse contexto, se já saiu da sua boca esse tipo de frase, de afirmação sobre alguém, a gente precisa lembrar que Paulo desmonta esse argumento nosso. Que sim, pra gente, olha o que tem de pessoas ao nosso redor aí que a gente olha e fala, só Deus. Porque a gente não lembra de onde nós estávamos. Porque a minha vida, a minha história também, só Deus para consertar. Só Deus para, de fato, me trazer para próximo dele. Para me dar essa experiência de uma nova vida. Só Deus. Assim é a sua vida também, a sua história. E assim é esse homem aqui, Paulo. Paulo que agora já passou por... Se você fosse fazer uma lista, Paulo, nesse momento do capítulo 18, eu preciso te lembrar que, além do capítulo 18, temos ainda mais 10 capítulos para terminarmos o livro de Atos, né? Então, assim, Paulo já passou por tudo quanto é tipo de luta nesse momento que ele está chegando em Corinto. Paulo já apanhou, Paulo já foi preso, Paulo já fugiu de situações difíceis e Paulo já passou por tanta aflição que agora é mais um lugar, é mais uma cidade que ele está visitando e mais uma cidade que outras lutas e aflições serão acrescentadas nesta lista. E a gente está aqui falando, ai Senhor, são já 10, 12 semanas que a gente não se reúne. Ai, que quarentena difícil. E aqui a gente olha para Paulo e fala, meu Deus do céu, a vida desse homem é uma tribulação. A vida desse homem é luta em luta. A vida desse homem aqui é um preço alto pelo Evangelho. Nosso preço alto que a gente está vivendo aqui como sociedade tem outras coisas em jogo, mas
Vamos lembrar aqui que isso aqui não é brincadeira, que isso aqui é um livro que narra a história da igreja, do povo de Deus também. E aqui é um exemplo de vida que a gente olha e fala assim, Senhor, sim, eu estou vivendo, estamos passando por dias difíceis, mas deixa eu aprender com um homem de Deus, um homem do Senhor, um servo teu que passou por dias difíceis também, deixa eu olhar para o seu comportamento, deixa eu aprender com ele o que é passar por dias difíceis com o Senhor. Então tá aqui, Paulo chegando em Corinto, uma cidade que vai acrescentar, e não é a última, é uma das, mas é mais uma cidade que vai acrescentar uma lista de lutas e aflições na lista já grande que Paulo carregava aqui. Corinto, para quem não é familiarizado também com a geografia bíblica e do tempo ali das histórias que são narradas no Novo Testamento, principalmente, Corinto era uma cidade muito importante nos dias de Paulo, foi o último, uma grande centro, uma grande metrópole, cidade que Paulo visita nessa segunda viagem missionária. E Paulo acaba de ter visitado Atenas, que era uma cidade, um centro intelectual ali do seu tempo. E aí Paulo viaja a uma distância de mais ou menos, pouco mais de 70 quilômetros de distância de uma cidade para outra. E aí Paulo chega nessa cidade de Corinto, uma metrópole comercial e imoral, cheia de imoralidade, de questões de uma sexualidade distorcida, de idolatria. Enfim, é nesse lugar que Paulo chega para falar, para proclamar o evangelho, para compartilhar sua vida ali com essas pessoas. E, de novo, para a gente entender o que Deus está fazendo na vida de Paulo e com o evangelho nesse momento de propagação, de proclamação ali nas cidades onde Paulo tem passado, Paulo visitou Atenas, que era o centro intelectual da sua época. Corinto é um grande centro comercial, uma força de cidade absurda. Daqui a pouco ele vai chegar em Éfeso, que era um centro de cultura popular e de ocultismo. Mais tarde ele vai passar por Roma, que é o centro político também. Quer dizer, ele está visitando locais estratégicos para justamente, a partir desses centros, grandes centros ali de influência na sociedade da sua época, o evangelho se espalhar, o evangelho avançar. E aqui a gente chega nesse contexto de Atos 18. Vamos ler do versículo 1 a 3. Diz assim, eu vou ler na NVT, que é a nova versão transformadora, é a Bíblia que eu tenho utilizado na igreja neste ano. Diz assim, Atos 18, 1 a 3. Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa, Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Pausa. São migrantes. Aqui é uma família na diáspora, uma família não apenas na diáspora, sofrendo questões aqui de uma migração forçada. Então, um problema bem comum nos dias de hoje, principalmente na Europa, temos ouvido falar disso, e aqui no Brasil também, recebendo várias pessoas nas suas migrações aí, enfim. E aqui, no versículo 3, Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas, ou artesãos que trabalhavam com couro, como ele, aqui é essa questão, fabricantes de tendas, mexiam com couro, né? Essa era a profissão deles, esse era o negócio deles. Bom, Paulo chega nessa cidade em Corinto e ele faz novos amigos. Agora, não só novos amigos que compartilhavam, inclusive, da uma mesma atividade profissional que ele sabia trabalhar, fabricar em tendas, mas aqui são amigos, uma família, um casal, que abrem a sua casa, abrem o seu lar, para que Paulo fosse morar com eles. Presta atenção nesse detalhe, nessa sutileza que está aqui. Áquila e Priscila é um casal que oferece uma força, um renovo na vida de Paulo, que é o que Paulo está precisando aqui. Paulo está precisando ser acolhido. Paulo está vindo de viagem em viagem, apanhando, tendo um esforço intelectual, um esforço de deslocamento físico, emocional,
de esgotamento, que em nenhum momento a gente leu sobre burnout aqui, mas a gente, burnout que é esgotamento, né, físico ou emocional, que as pessoas passam hoje, que é muito falado nos dias de hoje, mas imagina a situação de Paulo no meio dessa viagem, e ele está precisando de acolhimento, e ele recebe com esse casal. Aliás, esse casal vai ser citado, mencionado em outros textos do Novo Testamento, em Romanos, 1 Coríntios e depois em 2 Timóteo, Paulo vai fazer citações a eles. Quer dizer, aqui são pessoas que têm muita coisa em comum com Paulo, eram judeus, já falei aqui sobre, eram fabricantes de tendas, eram proprietários de um negócio ali que puderam empregar Paulo. Agora é interessante que o texto não menciona, em nenhum momento a gente vai saber sobre isso, a gente não sabe se eles se converteram em Corinto, ou onde foi o local exato da experiência de conversão, e se foi por meio de Paulo ou não. Mas, novamente, só para vocês entenderem aqui a importância da vida desse casal na vida de Paulo. Olha o que Paulo vai falar em Romanos capítulo 16, versículos 3 e 4 ali. Paulo chama este casal, se você tiver com a Bíblia, vai ali rapidinho em Romanos, o último capítulo, e ele vai chamar esse casal de meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus. E aí ele vai falar depois, que arriscaram a vida por mim. Olha que expressão bonita e de importância deste casal na vida de Apolo. Meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus, que arriscaram a vida por mim. E aqui é uma lição muito prática e para a nossa vida nos dias de hoje, porque eu não sei se você prestou atenção aqui, não chamou esse casal de apóstolos, não deu nenhum título de ministério para eles, pastores, evangelistas, o que quer que seja. Não fala qual que era o dom deles aqui no texto, mas fala que eles eram fazedores de tendas. Eram profissionais, só que servindo a Jesus. Eram profissionais com as suas habilidades, com o seu conhecimento. Quer dizer, podia, ao invés de ser fazedor de tenda, podia ser o teu caso hoje. Você que é policial, você que é bombeiro, você que é médico, enfermeiro, professor, professora, você que é funcionário público, você que trabalha na indústria, você que é um homem de negócios, mulher de negócios, você que trabalha, preenche 3 pontinhos, vendedor, vendas, comércio. Aqui é você, fazedor de tenda, mas que com a tua vida você acolhe alguém, que nesse momento falando do exemplo de Aquila e Priscila aqui, que acolhe alguém. E o que importa aqui para a gente ver é que nesse acolhimento, nessa maneira de hospedar Paulo, aqui mostra uma vida comprometida com o Evangelho, comprometida com Cristo, comprometida com Jesus e com o seu povo. Aqui mostra a vida de alguém que com a sua vida, não importa a sua atividade, o que você faça, inclusive você que nesse exato momento a tua atividade é cuidar da sua casa, do seu lar, mas você está ali, na tua casa ou na indústria, não importa onde, servindo a Jesus, trabalhando para Cristo. E há uma coisa que eu queria focar hoje, e tem a ver com o dia de hoje, o momento que a gente está vivendo, inclusive, como igreja, e o momento que a gente precisa lembrar o nosso coração novamente. Hospitalidade, que a gente está vendo como marca na vida deste casal, hospitalidade tem que ser a marca do cristão hoje. É a mesma, esse exemplo ele é vivo ainda hoje. Sempre que a gente lê sobre Aquila e Priscila, a gente vai ver que eles são mencionados abrindo a sua casa constantemente para servir as pessoas. Eles vão fazer isso, fizeram isso em Corinto. No capítulo 18, 26, inclusive, versículo 26, aqui no final do capítulo 18, a forma como vai terminar esse capítulo, que não é hoje, a gente vai ficar só nesse início, só nesses 3 versículos, eles vão receber em casa um judeu chamado Apolo e vai acolhê-lo.
vai ensinar sobre Cristo para eles na sua casa. Logo depois, eles vão morar em Éfeso e depois também eles vão passar por Roma. E as igrejas nessas regiões, nessas cidades onde eles vão morar ainda, e aí a Bíblia vai falar isso em outros textos, a igreja nesses locais se reuniam na casa deles. Quer dizer, de uma certa maneira, eles eram plantadores de igreja, sem usar esse termo, sem usar esse nome. Isso tem, eu já falei aqui, está em Romanos capítulo 16, se você tiver curiosidade. Está em 1 Coríntios capítulo 16. E depois você vai ver em 2 Timóteo no capítulo 4. Quer dizer, no caso aqui desse casal, era um casal que decidiram usar os seus recursos, usar aquilo que eles estavam recebendo de Deus, porque eles entenderam isso. Eles tinham uma empresa, vamos dizer assim, para usar os nomes, a terminologia de hoje. Eles usaram os seus recursos, o seu negócio, mas para o benefício de outras pessoas. E isso aqui é algo para a gente lembrar o nosso coração hoje, gente, porque a gente vive numa cultura moderna e que vai contra a hospitalidade. E isso tem entrado, inclusive, no meio da igreja, que tem muita gente que está na igreja já há muito tempo, muitos anos, e a hospitalidade ficou do lado de fora da casa. A gente tem excesso de compromissos. É engraçado que a gente tem tanto compromisso que às vezes isso vira um impedimento para receber gente, para acolher gente à nossa mesa. A gente vive às vezes porque estamos cansados, estamos sobrecarregados, a gente se coloca num isolamento intencional. Às vezes a gente vive em busca do conforto próprio, somos viciados nisso também. Sabe, minha televisão gigante em casa, meus recursos no lar. E nada de errado você ter coisas que você possa desfrutar e possa relaxar e curtir. Isso é muito legal. Mas uma casa que não tem um móvel fora do lugar, porque ninguém passa por lá também, que contradição é essa? Sabe, é uma casa que é tão perfeita, ela é tão arrumada, que só falta gente, só falta vida ali. Quer dizer, que coisa desequilibrada. E a gente vive hoje uma geração que é consumista, que é um egoísmo absurdo. É um egoísmo tão absurdo, gente, que as pessoas não estão parando para rever a oportunidade que a gente deveria estar tendo nesse tempo de agora, de observar que você não precisa trabalhar de domingo a domingo. Está todo mundo trancado em casa, ou a maioria pelo menos, desde que isso começou, o caos econômico que está tudo sendo gerado. E eu lembro de quando o domingo era domingo de fato, um dia separado para a gente poder descansar e, no caso de igreja, louvar a Deus de fato nesse dia consagrado ao Senhor. E não tinha shopping aberto, não tinha isso, só hospital mesmo e sei lá mais o que funciona, restaurantes, né, que funcionavam. Mas a gente banalizou a questão da nossa vida, a maneira de viver a vida diariamente, banalizamos isso, inclusive igreja, a gente banalizou. A gente, pelo menos no meio evangélico, a gente tem sempre uma piadinha ou uma forma de satirizar os adventistas do sétimo dia, mas a gente não para pensar que a gente banalizou o sabático, o sábado no sentido maior, não o sábado literal, que tem que ser o dia de sábado como a gente nomeia, mas o sentido do valor da gente saber trabalhar, mas um dia que a gente dedica, descansa e sabe, e eu tô falando isso tudo por quê? Porque agora tá esse papo sobre as questões de novas normas de trabalho, eu não sei se você tem lido ou ouvido sobre isso, tal, mas ninguém fala que hoje seria possível reduzir a carga das horas de trabalho diária das pessoas. A gente tem recursos tecnológicos e o mundo que está esgotado, a forma como a natureza está esgotada. As pessoas que estão vivendo um estresse, gente, eu tenho uma ideia, eu precisava até ler melhor isso e de repente trabalhar um artigo para propor um comentário sobre isso. Mas esse esgotamento que as pessoas vivem, esse esgotamento emocional, físico, espiritual que a sociedade vive, essa geração da depressão, que cada vez mais tem se tornado um problema gravíssimo na nossa vida, do burnout, do esgotamento. Eu tenho a impressão
que se voltarmos um pouquinho no tempo, se fosse possível resgatar dados de saúde, olha, quando teve aquela mudança, principalmente aqui no Brasil, aqui na nossa região, quando teve essa mudança que acabou esse negócio de ter domingo, isso foi uma das coisas que começa a agravar numa sequência da ausência disso e de uma geração que nasce e agora uma geração que já trabalha e que não entende sobre isso, que pensa que o domingo é um dia para pagar a conta, para consumir, e a gente não percebe a loucura que nós estamos de uma geração consumista, e isso vem para dentro da igreja também. E a gente está vendo o mundo esgotado, estamos vendo a natureza esgotada. Irmãos, essa geração do qual eu faço parte, que a gente tem que trocar de televisão todo ano, tem que trocar de carro todo ano, tem que ter roupa nova todo ano, quase todo mês, que tem que consumir, trocar, comprar. E aí tem muita gente vivendo sem reservas, gente que não consegue ser generosa, porque consome e não tem espaço para generosidade, não tem espaço para compartilhar a vida. E a gente vive num esgotamento que a gente não tem tempo para hospitalidade. Tem gente que não tem a prática de convidar pessoas para ir no seu lar. Tudo bem, a gente vive hoje, você tem filhos pequenos, empresa, isso, aquilo, outro. Talvez você vai querer provocar uma desculpa e dependendo do momento, eu compreendo, por favor, eu compreendo um monte de coisa. Mas essa desculpa, passa-se um ciclo, passa-se um mês e por um mês ninguém veio no seu lar, ninguém passou a sua mesa. Você não compartilhou uma refeição com absolutamente ninguém. É para falar da coisa básica. Tudo bem que agora a gente tem a desculpa da quarentena, mas o momento que a gente está vivendo da quarentena, a quarentena não é um momento para a gente revisitar o nosso caminhar, a nossa história. E esse é um momento, gente, que eu falo agora especificamente para quem é da igreja de Cristo. Irmãos, uma igreja que não tem a marca da hospitalidade é um clube. É um clube. Você está num clube batista, talvez. Clube, sei lá de onde. Clube evangélico e dê o nome. Mas a igreja tem que ter hospitalidade na sua porta. Na porta, tanto do prédio físico onde há o acolhimento ali do ajuntamento como povo de Deus, porque não é clube, gente. Não é palestra que você vai assistir. Não é uma reuniãozinha que você despacha teus filhos para a escola bíblica ou para a área do Kids e depois vem com as exigências do que precisa ter na igreja para suas crianças frequentarem lá, para tua família ficar naquele grupo de pessoas ali de determinada igreja. Não, igreja é um lugar de acolhimento. Igreja é um lugar das pessoas sentirem-se bem-vindas. Da hospitalidade tem que estar presente na vida de cada igreja de Cristo. Senão é uma contradição. Senão tem que mudar de nome. É o que eu falo na nossa comuna e inclusive é uma coisa que vai ser um choque para nós quando retornarmos aos nossos prédios, no nosso prédio, aliás, se Deus assim permitir. A gente tem uma mesa do café que a gente fala e brinca muito sobre isso no nosso corredor. E desde o dia 1 da igreja, quando era no hotel, era no término do culto, a gente tinha uma mesona lá de biscoito, isso, aquilo, outro. E é uma simplicidade, a mesa feita com muito carinho pelos irmãos desde o primeiro dia, pelos voluntários da igreja, enfim. A gente tem um jeito lá de que as pessoas acabam trazendo isso, aquilo, outro, a igreja mesmo providencia. Mas para que a gente faz isso? Desde o começo, principalmente desde que a gente está nesse prédio na rua Pirassununga, a nossa mesa ali a gente faz do lado de fora pela manhã, um café, isso, aquilo, outro. Mas a gente sabe que o pessoal vem, a maioria pelo menos, né? A grande maioria tomou café em casa. Mas ali é o primeiro ponto de contato, gente. É só para provocar que você chegou num lugar que é para quebrar a frieza, para dar um estímulo, para acolher alguém que de repente chega frio na igreja, chega esquisito com o coração, e o cafezinho é o pretexto do bom dia, é o pretexto de olhar no olho, de perceber a presença do outro. Porque como é que você pode entrar na igreja, entrar anônimo e sair anônimo? Entrar e ninguém perceber que você esteve ali.
Isso é terrível, isso é motivo para a gente chorar, isso é uma coisa que, sabe? Não, eu não consigo perceber todo mundo que passou pela comuna, e a comuna é pequena. É pequena a igreja, é pequeno o nosso grupo, mas eu também não consigo perceber todo mundo. Mas você não ser percebido por absolutamente ninguém, isso é pecado, gente. Isso é pecado no meio da igreja. Se isso acontecer, aconteceu. E se isso aconteceu com você e você não esteve com a gente algum domingo, eu te peço perdão em nome de Jesus aqui por termos provocado isso no teu coração e na tua vida. Porque igreja não é um banco, não é um ajuntamento aí, sei lá o quê, sabe? Não é praça de shopping que você pode... Na praça de shopping você pode passar despercebido, ali a intenção do ambiente é outro. Mas igreja que você vai e ninguém sabe que você esteve ali. Sim, eu sei que você também pode dar uma de agente secreto e às vezes você vai, você não quer isso, você escapa, mas aí é outro assunto, aí é uma outra questão. Mas, irmãos, hospitalidade. E eu quero parar por aqui porque esse é um assunto que não é à toa. Não é à toa da gente parar e prestar atenção. A gente tem que ter esse compromisso que Áquila e Priscila tiveram com a vida de Paulo. A gente precisa aprender com o exemplo desse casal, principalmente agora nos dias difíceis que estamos vivendo e queremos viver, porque isso vai por muito tempo ainda, de olhar e falar, Senhor, como é que eu posso praticar a hospitalidade? Como é que eu posso ter esse coração que acolhe, que abraça o estranho, uma pessoa que é nova? Como é que eu posso ter esse coração, como eu vejo aqui nesse texto que eu estou aprendendo aqui, na bênção que esse casal foi? De novo, aqui não é um casal que fez curso teológico à distância, não fizeram curso de casais, não fizeram um monte de coisa que a gente não tem ideia do que eles fizeram ou não fizeram. A gente sabe que eles eram fazedores de tenda. E porque eles eram fazedores de tenda e tinham uma casa e estavam casados ali e tal, eles acolheram. É isso que a gente sabe fazer. Então, meu irmãozinho, minha irmãzinha, e talvez você que hoje é humilde, inclusive na sua profissão, no seu trabalho, nos seus recursos, mas sabe aquele lar que você chega e pode ter um cafezinho à mesa? Não precisa ter um churrascão, não. Se tiver também é bom, mas pode ser uma coisa simples. Pode ser um ambiente só do bate-papo. Pode ser um lugar só do café. Ei, eu tô com meu cafezinho aqui do lado. É um cafezinho. É um cafezinho nosso. Pode ser só uma mesa simples, mas acolhe, porque o evangelho ele atinge o pobre e o rico, o empregado e o desempregado, aquele que está casado e o solteiro. É para todos. O jovem e o adulto. Irmãos, e uma coisa que a gente... sobre acolhimento, eu queria ler um texto que está em João capítulo 14 para terminar, porque compreender que o acolhimento, ser hospitaleiro, ter a hospitalidade como marca da vida de uma igreja, da vida de um povo, da minha e da sua vida, tem a ver da gente compreender a graça de Jesus, compreender a graça que nós recebemos de Cristo, daquele que nos recebe e nos acolhe na família de Deus. Sim, o nosso Senhor, aquele que está preparando um lugar para cada um de nós. E aí ele diz em João 14, de 1 a 7, não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Palavras de Jesus aqui. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? E aí Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai, mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Irmãos, é esse Senhor que nos acolhe na sua família, que nos dá um coração também que acolhe agora, que acolhe os órfãos, as viúvas, os pobres, o estrangeiro, os marginalizados.
acolhe também missionários que estão em ambientes transculturais ou em deslocamento, que acolhe alguém que Deus nos coloca próximo de cada um de nós para compartilhar uma refeição talvez com os nossos vizinhos. Ah, não, eu não posso convidar ninguém para vir em casa agora, porque estamos na quarentena. Mas agora é o momento que você pode levar a hospitalidade, o carinho na casa de alguém. Você pode preparar um bolo, você pode preparar uma mensagem, um recado, você pode fazer algo que leve amor, que leve acolhimento para tanta gente que está carecendo disso, tanta gente que está agora com a cabeça pesada, com o coração esmagado, mas você pode ser esse canal de bênção. Não, mas eu não fiz curso de teologia. Não precisa fazer curso de teologia algum para levar amor na casa de alguém. Você precisa de Cristo no teu coração. Você precisa de Jesus, precisa do teu Espírito Santo de Deus na tua vida. Para muitas vezes o que a gente precisa é que o Senhor quebra a frieza do meu coração. O Senhor quebra a dureza que há em mim. É isso que a gente precisa. Me veio a mente agora, não estava nem escrito aqui. Estou lembrando de um texto ali de Tito, quando Paulo escreve essa carta de Tito. Tito é a carta antes de Hebreus, no capítulo 2. No capítulo 2 ele vai falar sobre o ensino correto na vida da igreja. Isso, antes de Filemão, que eu li aqui na Bíblia direto, Tito, Filemão e Hebreus, ali no Novo Testamento. Estou cadê aqui para me corrigir, ainda bem. Tito, antes de Filemão e Hebreus ali. E é interessante que no capítulo 2 ele dá umas instruções que é interessante, falando para a igreja, falando aqui para Tito, né? E aí ele vai falar assim, incentive, capítulo 2, versículo 6, só para pegar algumas coisas aqui. Incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria, você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. O que eu quero dizer aqui, usando o texto de Tito e continuando um pouquinho aqui no capítulo 9, que vai falar sobre os escravos, é que a hospitalidade, irmãos, sabe o que vai provocar na vida dos outros, e principalmente aqueles que estão fora da igreja? Perguntas. E a gente está precisando viver uma vida que provoque perguntas no coração das pessoas. Hospitalidade e amar na sociedade que é egoísta, que é avarenta, provoca perguntas. E aí Paulo está falando aqui para Tito, nessa carta também, aí ele vai falar um texto que é difícil de compreensão, mas só para dar eu não vou entrar nos detalhes aqui, ele vai falar o seguinte, olha, quanto aos escravos, devem sempre obedecer a seu senhor e fazer todo o possível para agradá-lo. Não devem ser respondões nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim, tornarão atraentes em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, nosso Salvador. Um escravo que obedece a seu senhor, um escravo que faz tudo para agradar o seu senhor, vai contra a cultura. Escravo é para reclamar, escravo é para murmurar. Mas aqui, Paulo está falando o seguinte, olha, viva uma vida questionável, que provoque perguntas no coração das pessoas. Olha, ele vai falar assim, não devem ser respondões, nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança, assim tornarão atraentes em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, nosso Salvador. Não dá para entrar nesse texto muito profundo aqui, mas eu queria dar essa dica final aqui para a gente poder pensar. Irmãos, um escravo que trata bem o seu senhor, jovens que vivem com sabedoria, pessoas que praticam boas obras, isso tudo vai na contracultura. Isso tudo faz provocar uma vida que levanta perguntas. E aqui o interessante é que Paulo fala assim, esse comportamento, esse exemplo, é para tornar atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, nosso Salvador. Voltar para o tema da hospitalidade. Irmãos, já pensou a gente praticar a hospitalidade hoje na nossa vida, como igreja, como povo de Deus, de tal maneira que torne aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente vive, atraente.
atraente em todos os sentidos o ensino a respeito do nosso Senhor? Será que não é isso que está faltando como exemplo na vida dessa tal igreja que, infelizmente, em vez de provocar essa curiosidade santa na vida das pessoas, provoca repulsa por causa de um comportamento que também muitas vezes é egoísta, um evangelho do quero, 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 faz, me dá, me dá, me dá.